boa tarde a todos, a todas. É um momento muito especial estarmos aqui em conjunto a fazer história para, por um lado, sermos parte da solução, das soluções múltiplas e dos sonhos múltiplos que todos nós temos para as escolas católicas. Portanto, agradeço este privilégio de se poder estimular a conversa entre um painel tão rico de pessoas e de uma audiência entusiasmada e dedicada a este projeto educativo. E gostava de vos dizer que o momento é histórico não só por ser o primeiro encontro, não é, sobre esta temática, mas porque de facto estamos a viver, do ponto de vista social, coletivo, momentos que nos convocam a repensar a educação no geral e a repensar os valores que trazemos para a educação, a maneira como vivemos a educação e tanta coisa diferente está a acontecer que às vezes nos desorientamos e nos perdemos naquilo que é o essencial. E quando temos esta bênção que é fazer parte de projetos educativos onde os valores são explícitos, são claros, sentimos também mais guiados, melhor guiados para poder pensar o futuro. E é esse um bocadinho o desafio que foi lançado a este painel. Quero começar por não só agradecer o convite à organização, como informar que um dos convidados, o Dr. Marcos Mendes, por razões de saúde não pode estar connosco, mas estamos muito bem representados para conversar todos. Lancei ao grupo que aqui está algumas questões, portanto agradeço-vos muito terem aceito estarem connosco e, se me permitem, vou convidar a começarmos pelas vozes masculinas e mais jovens. Eu preferia, se calhar, gastar Francisco, com certeza. Alguns minutos. Eu agradeço muito o convite e o desafio. Fui apanhado de surpresa porque julguei que íamos seguir a ordem e por isso fiquei sem ar, mas enfim, agradeço a possibilidade de partilhar convosco algumas notas e queria começar por fazer duas ressalvas que me parecem importantes. Por um lado, é que são notas pessoais. Eu neste momento sou administrador do Externato Marista de Lisboa e dentro das pessoas que têm vindo a falar e a participar aqui em cima nestas jornadas, serei a única que está envolvida diariamente na vida de uma escola, mas a partilha que trago é de um conjunto de reflexões que não se prendem com os maristas exclusivamente, nem isso fazia sentido. A segunda nota é que as reflexões que vou partilhar convosco pecam desde logo por duas deficiências, e uma delas é que eu não frequentei uma escola católica, portanto não sou aluno de uma escola católica, falta-me essa vivência. Eu acho que isso seria uma parte importante para quem vem refletir ou ajudar a refletir sobre a escola católica. E a segunda é que sou muito marcado pela realidade de Lisboa, e este parece-me ser desde logo um ponto importante. A ideia que temos, ou que o país tem das escolas católicas é, quanto a mim, muito marcada pela ideia projetada pelas escolas de Lisboa e aqui dentro das escolas de Lisboa, pelas grandes escolas de Lisboa. E a realidade do movimento ou das escolas católicas é muito mais do que isso. Uma grande escola da capital, pode até ser os maristas, não é idêntica a uma escola de uma cidade de média dimensão ou uma escola do mundo rural. A implantação, o impacto que tem, a ligação à comunidade são diferentes e, infelizmente, diria eu, de facto, a percepção que as pessoas têm, o conhecimento que têm muito superficial e alguns preconceitos que possam ter na sociedade face à escola católica é muitas vezes marcada por uma realidade parcial que elas conhecem. De um modo simples, que eu não aprofundaria mais para não gastar todo o tempo,
Quando falamos dos salesianos, não estamos só a falar do Estoril ou de Campo de Ourique, estamos também a falar de Manique, que é uma realidade completamente diferente. Quando falamos dos jesuítas, o que as pessoas se recordam é deste colégio que nos acolhe hoje, o São João de Brito, mas os jesuítas têm uma realidade completamente diferente, que é Cernache, que são as Caldinhas, e que as pessoas não conhecem, que são 2 colégios com contrato de associação. E a ideia que fica muitas vezes é a ideia da escola daqueles poucos, da elite, dos privilegiados, e é isso que depois cria um caldo de fundo para que sejam às vezes criadas falsas divisões na comunidade e ideias erradas sobre o papel que a escola católica tem no tecido de todo o país. Essa primeira reflexão leva-me a um ponto a que eu não podia fugir. É óbvio que não queria fazer deste momento uma reflexão sobre a liberdade de educação e sobre os contratos de associação, mas para mim é impossível não dizer 2 ou 3 palavras sobre isso estando aqui, até porque em certa medida eu penso que elas não são exatamente idênticas às que foram partilhadas e podem ajudar a complementar, é a minha visão, e aí sim eu tive um papel bastante ativo e acho que seria de partilhar. O que me chocou na questão dos contratos de associação e que eu acho que deve ser refletido pelas escolas católicas foi a falta de apoio que se sentiu. Nós podemos clamar aos pais, mas os pais uniram-se, os pais estiveram na rua, os pais podem alguma coisa em 75, numa altura em que a sociedade está desorganizada e não há Estado, podem muito pouco contra um Estado centralista bem organizado e bem oleado, e contra um Ministério da Educação bem preparado. O que me espantou foi, pelo contrário, a falta de vozes na opinião pública a defender os contratos de associação. Espantou-me e revoltou-me porque boa parte dessas vozes são vozes católicas. E a leviandade, a ligeireza com que elas interiorizaram os argumentos contra os contratos de associação tem que ser referida, e eu, nestas coisas, sou um bocadinho mais duro, como sou o mais novo, posso dizer sempre isso, tem que ser denunciada. O problema não está tanto nos pais, o problema está em que, de facto, nós católicos assumimos com demasiada facilidade os argumentos da contraparte. E é contra esse assumir que nós temos que nos mobilizar. E aí sim é a pecha nossa, porque não vale a pena estar a apontar para os outros. Fazemos pouco trabalho de casa, aprofundamos pouco, vamos pouco às raízes, vamos pouco à Constituição, quer dizer, referimos muito o artigo 43, falamos da Constituição, mas depois não levamos essa reflexão até ao fundo. Com vários anos de combate nesta questão da liberdade de educação, eu encontro sempre 3 pessoas contra a liberdade de educação. São as pessoas que consideram que se há um serviço gratuito, se há um serviço público, ele deve ser do Estado, ele deve ser prestado pelo Estado. E isto é uma realidade que nós, com educação e aprofundamento, temos que apontar num caminho distinto. Esta é a grande maioria da população, mas esta população, se falarmos com ela, se nos espaços públicos, se nos programas de opinião, se nos debates, os comentadores forem explicarem, desmontarem este argumento, esse conjunto da população é convencido. Mas depois há um segundo conjunto da população, que é uns segundos oponentes da liberdade de educação, que é muito minoritário, mas que existe, que é contra a iniciativa privada. Aí o debate é difícil. E há um terceiro, e não podemos ser ingênuos nisso, que é contra a Igreja. Não podemos fazer da luta pela liberdade de educação uma luta religiosa, não faz sentido nenhum, e por isso eu percebo algum silêncio da Conferência Episcopal e até do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Mas temos que perceber, temos que entender que está a haver uma ação concertada. Começou com os contratos de associação, já começou há muito tempo com a educação pré-escolar e vai continuar. E temos que trabalhar muito para isso. E nós não trabalhamos para isso. E por daí vem a nossa responsabilidade. O Fórum para a Liberdade de Educação, o Fernando da Fonseca não falou disso, é o fundador do Fórum para a Liberdade de Educação, fez um grande trabalho para isso. Fizemos muito trabalho a tentar defender a liberdade de educação como um valor e um fundamento do nosso país, sem estar intimamente ligado à religião, mas precisávamos do apoio das escolas católicas. E essa denúncia eu também tenho que fazer. Quando o Fórum começou com uma dívida. Tínhamos organizado uns encontros muito interessantes na Gulbenkian. O tínhamos, é exagerado, porque eu não tinha organizado nada. O Fórum, as pessoas que fundaram o Fórum tinham organizado um encontro interessantíssimo sobre a liberdade de educação na Fundação Carlos Gulbenkian.
E a partir daí arrancou o Fórum para a Liberdade de Educação. E arrancou com uma dívida. E enviou-se uma carta a todas as escolas para apoiarem. Na semana seguinte, eu que abri esse correio, recebi um cheque que pagou a totalidade da dívida. Não era de uma escola católica, era de um senhor católico com uma escola de inspiração católica. Pagou a totalidade da dívida. Foi na primeira semana na volta do correio. E eu achei, nós vamos mudar o mundo. Não recebemos mais nenhuma, durante anos. Nós gastamos milhões a educar os alunos e não gastamos tostões a fazer comunicação, a fazer trabalho com as elites, a fazer trabalho com os jornalistas, a fazer este caminho passar. E do outro lado está a gente que faz o contrário. E essa nota eu tinha que deixar porque senão não ficava bem para comigo. Passando esta questão dos contratos de associação, porque como disse não queria fazer disto uma discussão sobre contratos de associação, ia só dar 3, 4 ideias que também me parecem relevantes em termos do que pode ser o caminho das escolas católicas. Nós vivemos um tempo em que a educação está a ser muito abanada e eu creio que aí há espaço para as escolas católicas se afirmarem enquanto tal. Os pais querem, de facto, uma escola que tenha uma ideia para os seus filhos e deve assumi-la sem vergonha e sem esconder. Não é por causa de haver apoio ou não haver apoio, e só devo dizer, por mais que se diga que os contratos de associação não são o caminho, basta fazer um bocadinho de política comparativa. Dentro do modelo social europeu não há outra maneira que não seja uma contratualização com o Estado. Não há outra. Os contratos simples não são um paliativo, as deduções fiscais em termos de cheques das empresas são um paliativo. Dentro do modelo social europeu há uma. E não foi inventada por nós, existe há imenso tempo. E uma última nota sobre isso: onde existe maior liberdade de educação foi onde existiram problemas de liberdade religiosa. A liberdade de educação está intimamente ligada à liberdade religiosa. Os países nórdicos que resolveram este problema eram países onde havia conflitos religiosos. No século XVII, a Holanda, a Bélgica, é onde existe uma legislação mais favorável à liberdade de ensino. Porquê? Porque havia problemas religiosos. Porque as escolas eram religiosas, como é óbvio, as comunidades eram religiosas e havia que manter essas comunidades sem discutirem umas com as outras e, portanto, havia liberdade, cada comunidade criava a sua escola. Portanto, a liberdade de educação está intimamente ligada à liberdade religiosa. E dentro do modelo social europeu, a escola católica precisa da liberdade de educação e sem liberdade de educação fica órfã, e os contratos de educação são o instrumento para fazer isso e têm que ser promovidos, pode ser com outro nome, mas têm que ser promovidos. Sobre as escolas eu creio têm que assumir a sua vertente católica, não pode ser só de nome, tem que se diferenciar. Por isso, dentro da economia, eu sou administrador, fala-se muito da diferenciação, tem que marcar a diferença por causa disso. Dentro do seu projeto educativo isso tem que ser visível. E tem que ser visível para os pais, abertas a todos, como é óbvio, mas tem que ser visível. Aqui sim eu socorro-me de uma frase do fundador dos Maristas, que quando criou a instituição Marista, dizia, assim eu aprendi, que ela existia para formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Não existia para ficar em primeiro, segundo ou terceiro do ranking. Mas, de facto, pela lufa-lufa do dia-a-dia, nós trabalhamos 99% do tempo para ficar em primeiro, segundo ou terceiro do ranking e 1% para formar bons cristãos. Nós avaliamos atitudes e comportamentos como a escola estatal faz. É 5% no final da nota. Nós trabalhamos os temas como a escola estatal faz. Podíamos utilizar, se calhar em algumas disciplinas é mais difícil, mas noutras é mais fácil, podíamos utilizar algum espaço da história, da filosofia, do português para trabalhar os autores, para trabalhar os conteúdos, para trabalhar dinâmicas de projeto que fossem interessantes e estamos tão pressionados pelas notas, estamos tão pressionados pelos resultados que às vezes não há espaço para isso e temos que encontrar espaço. Eu percebo que seja difícil, é fácil para mim falar que não dou aulas, mas nós temos que encontrar espaço. Há ali uma idade entre o terceiro ciclo e o secundário, onde nós podíamos fazer mais. Os movimentos católicos conseguem fazê-lo e as escolas muitas vezes não conseguem. E é um desafio que se nos coloca. A minha escola católica foi o movimento católico a que eu pertenci. Pronto, porque eu de facto não andava numa escola católica. Essa foi a minha escola, foi aí que eu aprendi tudo sobre Cristo, foi aí que eu trabalhei, desenvolvi projetos, fiz solidariedade, etc. As escolas deveriam ser isso. Se nós olharmos bem, dermos um passo atrás, em Portugal,
Os grandes centros de cristianismo, de catolicismo, onde existe massa crítica, capacidade de trabalho e gente formada e qualificada, são as escolas. Sem desprimor por eles, não é o coitado do centro social paroquial, não é a creche e o jardim de infância, é a escola. Estão lá 100 pessoas, que em princípio são católicas, comprometidas, com vontade de fazer o bem e têm que fazer mais do que estão a fazer, têm que se abrir mais à comunidade e têm que marcar mais a vida daqueles jovens. Não nos pode bastar que eles tenham boas notas e entrem na universidade, não pode. E muitas vezes isso basta-nos e isso tira-nos a diferença. Hoje em dia as mudanças educativas puxam para um ensino mais personalista, mais ligado ao aluno. Isso é uma oportunidade para nós, porque isso sempre Cristo defendeu, a atenção a cada um. Puxam mais para uma dinâmica de projeto. Isso é uma oportunidade para nós. Porque é que não utilizamos os espaços para trabalhos de grupo e de projeto para projetos que tenham a ver com as questões que achamos que são importantes? Não, há muita área, há muito espaço dentro do currículo e do tempo letivo para trabalhar uma identidade própria e para trabalhar um projeto próprio. Finalmente, temos que voltar a viver a escola como uma missão e um serviço. É um desafio que nos é colocado a todos. Quer dizer, de facto, não devemos ter vergonha de, numa entrevista para alguém que quer entrar numa escola católica, perguntar se está disposto a dar mais do que 100%, está disposto a dar 120%, porque é isso que se pede. A escola católica só é escola católica se for uma escola de serviço e de missão. E só vai ser uma escola de serviço e de missão se quem lá trabalha sentir que está ao serviço de uma missão. Se for um funcionário como um funcionário público, sem desprimor para os meus pais, que são funcionários públicos, não vamos conseguir dar esse extra que a torna diferente. E se não dermos esse extra que a torna diferente, não fazemos diferença. Se não fazemos diferença, não fazemos falta. Esse desafio eu acho que também temos que aceitar e temos que viver no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. As questões que eu tinha lançado aos 4 panelistas iam num sentido, por um lado, de abordarmos aqui na nossa conversa desafios que se colocam hoje à Escola Católica, pensarmos qual é a identidade própria e os valores que queremos, neste momento da história da humanidade, deixar explícitos nesta forma de educar pessoas, pensar em termos da diferenciação em relação àquilo que está a acontecer nos outros projetos educativos e sonhar, imaginar possibilidades, ir para além daquilo que são as nossas limitações do dia-a-dia. Eu começo por agradecer ao Francisco, creio que todos sentimos como, a partir da sua experiência direta e refletida, que há muita gente que tem experiência, mas não a reflete, e em particular desta posição de administração, que nos trouxe aqui para começar o painel muita verdade sua, pessoal, e uma voz muito clara daquilo que faz sentido para si, condensando nestes poucos minutos, seguramente muito que é a diversidade e a riqueza que tem sido esta reflexão. E, portanto, trazer o tema da liberdade de educação, dos contratos de associação, mas, sobretudo, uma voz que foi uma voz também de denúncia, não é? O que é que para si deixou de fazer sentido, mas com propostas concretas de onde está o lastro das escolas católicas para poderem fazer propostas muito claras de criação de uma humanidade que faz sentido para aqueles de nós que acreditamos nesta visão do mundo e que temos uma leitura religiosa dele. Eu devo dizer que, trabalhando como trabalho a partir dos olhares da ciência, me espanta e até às vezes me assusta como hoje tudo o que tem a ver com a investigação na área da educação traz um olhar secular sobre aquilo que tradicionalmente era próprio das escolas católicas, ou seja,
Temos movimentos internacionais neste momento a proporem, por exemplo, a questão da formação para o caráter e, portanto, há redes internacionais de educação positiva com uma grande preocupação da promoção da virtude, de voltarmos a estes temas, não é? E, portanto, foi preciso, enfim, de alguma maneira, a ciência das psicologias, das sociologias, até da economia, que há economistas hoje com estas preocupações, começar a dizer que a educação, como ela estava instaurada em qualquer contexto, deixou de fazer sentido por termos vocacionado toda a nossa maneira de pensar a educação para os outcomes, para os resultados, para o desempenho, para a performance, para o bom desempenho, não é qualquer desempenho, é para o desempenho de excelência, e que pelo caminho perdemos, se calhar, o essencial, que são as pessoas que nós temos à frente e que tipo de pessoas é que queremos ter. Cada um de vocês tem nas mãos este poder extraordinário, diariamente, de ajudar a moldar seres humanos. É uma responsabilidade imensa, mas também um espaço infinito. E obrigado, Francisco, mais uma vez, por teres aberto a reflexão por aqui. Convidava agora uma voz feminina, digamos assim. Muito obrigada, doutora Maria do Rosário Carneiro, por ter aceito estar aqui neste painel. Também uma voz incontornável nestes temas e que vamos ouvir com muito carinho. Tenho alguma dúvida. Muito obrigada. Eu começo por explicar porque é que também me levantei. Eu levantei-me porque eu tenho alguma dificuldade em falar sentada. É uma característica que tenho há muitos anos. E ali estava muito afundada e depois do almoço eu tenho também tendência a ter algum sono e a minha voz também me costuma embalar. Portanto, tentei de alguma forma espevitar-me. Em primeiro lugar, agradecer o convite, naturalmente, por estar aqui e saudar a iniciativa, que me parece altamente necessária para a estimulação e revitalização, na sequência do que estava a dizer a nossa ilustre moderadora, e saudar os meus colegas de painel. Contrariamente ao Francisco, eu sou um produto acabado de uma escola católica. 13 anos numa escola católica, no Colégio Sagrado Coração de Maria. Foram muitos anos da minha vida. E os meus filhos andaram todos na escola católica no limite da nossa possibilidade económica. E esta é uma questão que não é despicienda, independentemente dos contratos que o Francisco referiu. Como sabem, nós temos muitos filhos, não é? E não era confortável tê-los todo o sistema educativo, como eu gostaria, contrariamente ao meu marido, que advogava que deviam estar todos na escola pública. Portanto, fizemos ali um compromisso, e isto tem a ver um bocadinho com aquilo que nos é pedido aqui falar. Mas antes de iniciar aqui, e na razão pela qual nós optámos por este compromisso há algum tempo numa escola católica, eu devo dizer que este não é bem o meu ramo de negócio, não é? No entanto, resolvi aceitar a interpelação, porque trabalhei muitos anos em educação, dei aulas durante 43 anos na escola da doutora Helena Marujo, foram muitos anos, e dei também na Universidade Católica, portanto, enfim, não sendo exatamente o meu ramo de negócio, a educação é uma das minhas áreas de preocupação. E faço então a ligação com aquela pequena referência que tinha feito. O compromisso de termos há algum tempo os nossos filhos numa escola católica. E só um pouco ao lado, o que é que define uma escola católica? É o titular? Uma ordem religiosa? Uma igreja? Uma paróquia? É, como disse o Francisco, aquela ideia que nós temos de excelência de ensino, de algumas escolas, porque nem todas têm essa excelência de ensino, como todas as escolas públicas e privadas. É por aquilo que se ensina,
os valores, a transmissão das catequeses, etc. É pela segurança que representam para os pais? É pela promoção da inclusão? E aqui começamos a entrar em todo o ideário cristão. Eu diria que, quando fizemos esta solução de compromisso de colocar os nossos filhos no primeiro ciclo, e os últimos 3 ficaram até ao segundo ciclo, porque, como os outros já tinham saído, já havia mais liberdade financeira para os manter mais 2 anos a pagar as mensalidades, tinha a ver, eu vou-lhes dizer com toda a franqueza, com 2 fatores muito objetivos. A transmissão de valores cristãos. Outro, a segurança. Porque a sociedade está difícil, porque se tem medo dos meios que as crianças frequentam, porque os percursos não são seguros, porque na escola pública a criança sai àquela hora e não há alternativa, e na escola privada sempre se pode negociar tempos, e agora se negocia pagando-os, etc. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que determinaram de forma muito objetiva. Eu diria que não foi exatamente a excelência do ensino que determinou a nossa escolha. Claro que sabíamos que o ensino seria bom, mas ela não estava exatamente no ranking das escolas muito boas, não é? Porque para essas seria então completamente incomportável a nossa acessibilidade económica ou financeira. Isto tudo para dizer o quê? O titular claramente que identifica que a escola é católica. Mas o que tem que identificar a escola católica são sobretudo os valores que a influenciam, que a determinam, que justificaram a sua criação. E aquilo que justifica a criação de uma escola católica é educar crianças, é participar no processo educativo das crianças, não é fazê-las crescer, é olhando para tantas das propostas que são feitas nos múltiplos textos, olhando para a declaração da Gravíssimo Educacionis, que estive a ler com muita atenção pelo convite que recebi, a promover o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das qualidades, das múltiplas qualidades que cada ser humano é dotado, físicas, morais, intelectuais, é o seu gradual amadurecimento da responsabilidade, é a conquista da verdadeira liberdade. Mas é sobretudo uma educação que desde sempre tem que estar ao serviço da formação da pessoa toda. E aqui se recupera também uma das referências deste texto, que é do novo humanismo. E pegando nas afirmações do Papa Francisco, que é acerca disto, de uma educação que difunda um modelo novo de educação, que seja relativo ao ser humano na sua totalidade, chamado desenvolvimento integral, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. É isto que é o desafio da escola católica, diria eu. É evidente que, no conjunto de propostas que nos foram feitas, eu agora, erraticamente, só faço aqui uma à parte. Eu tenho um defeito terrível, como dei aulas 43 anos, fico sempre muito nervosa, ficava muito nervosa, quando eu colocava uma pergunta e me respondiam outra coisa. E aquilo que me foi aqui colocado, na proposta que me foi feita, é uma escola católica aberta a todos, desafios e novos caminhos. E depois recebi um conjunto de perguntas. Eu sinto que não corresponde exatamente à linha da primeira parte da intervenção do Francisco, que não corresponderá naturalmente a muito o que foi dito na primeira parte de hoje deste debate, não corresponde a algumas das questões que a doutora Helena Marujo coloca, porque eu também nem sequer me sinto competente para as abordar, como sejam as questões financeiras, as relações financeiras, etc. Mas, tentando aqui corresponder a esta questão aberta a todos, desafios e novos caminhos, e que vem na sequência de outras questões que foram depois acrescentadas pela moderadora
qual é o testemunho, qual é a via. Aí, claramente que o que se coloca é do conteúdo e da finalidade do processo educativo e do ato educativo. A doutora Helena Maruz diz que é pela via secular, científica, que nós somos chamados para a formação de caráter. É bizarro, porque educar é exatamente isso, é transformar uma pessoa em ser humano, diz Savater, é recuperar a amnésia com que nascemos, dizia Platão, não é? É promover este desenvolvimento harmonioso, refere a Igreja, e podemos ler em várias passagens da Populorum Progressio, que é iluminadora de toda esta intervenção. E é uma educação que, promovendo este homem integral, só pode fazer com toda a sociedade e promovendo a integração com toda a sociedade. E aqui começam as questões que me são colocadas nas respostas às perguntas que eu fiz a mim própria. O que é que define a escola católica? É a excelência? Variável. Ela é variável, não é? Mas, em princípio, com um nível diferenciado de variação, nós diríamos que o ensino de uma escola católica é um ensino que garante qualidade. E os pais procuram colocar lá os seus filhos porque sabem que eles serão bem preparados, e tudo isto decorre do que os textos do ensinamento social da Igreja recomendam nesta matéria. A alta exigência na transmissão dos conhecimentos para a formação das pessoas, do caráter. Mas todo o processo educativo foi sofrendo uma forte corrupção desta ideia de educação. Passou-se a privilegiar o conjunto dos saberes formais, daquilo que era necessário saber para corresponder às exigências do mercado, que se foi diversificando, e foi-se descurando de outras dimensões que fazem parte do homem todo. Eu diria que uma delas é uma dimensão que é essencial, que é a da relação. Faz parte da formação de caráter. Quanto tempo nos programas educativos, que matérias, que atividades estão destinadas para esta dimensão de se aprender a relacionar com o outro? Aprender a relacionar com o outro não é estar sentado numa cadeira e ouvir o que o professor diz. Há uma dimensão de aprendizagem da relação. E aprender a diversidade. E aprender a fazer com. E estas são dimensões que a escola, toda ela, e aqui acho que há pouca diferenciação, se foi progressivamente desligando, porque estava perante a premência do cumprimento de programas cada vez mais exigentes para satisfazer as necessidades do mercado. Só que o mercado não fica satisfeito com a satisfação destas exigências. O mercado precisa de pessoas muito bem preparadas, mas precisa de pessoas muito bem preparadas na relação. Por isso é que hoje as relações, os departamentos de relações humanas, de recrutamento das empresas, já não são feitos por especialistas da área da empresa. São feitos por psicólogos, por pessoas com preparação nessa área, porque querem saber como é que essas pessoas se relacionam umas com as outras. E este é um desafio claro. Mas eu vou um pouco mais longe, porque este é um desafio claro para todos. Perdeu-se da escola a perspectiva da preparação para a relação. O fenómeno do bullying. Sempre os miúdos se bateram uns aos outros e se incomodaram uns aos outros. Mas este fenómeno crescente do bullying escolar tem a ver com a incapacidade que a escola tem de dotar e de apetrechar as crianças no seu relacionamento uns com os outros. Eu não vou aprofundar toda a outra questão que é posta, que é de que as crianças se comportam assim porque os pais não estão a fazer o trabalho deles. Nós não estamos a falar de relações escola-família, nem do papel educativo dos pais. Esse é um outro assunto, não é? Estamos a falar aqui dos desafios que se colocam à escola católica.
E ela, claramente, na formação do homem todo, tem de cuidar e tem de escrutinar formas objetivas de cuidar deste ser de relação. E eu agora aprofundo um pouco mais o que é que eu penso que é este ser de relação, exatamente na proposta da Gravissimo Educationis e de toda a proposta do Papa Francisco, deste tal modelo novo relativo ao ser humano, à vida, à solidariedade, à relação com a natureza. E a proposta que está muito clara na encíclica Populorum Progressio do novo modelo ético-social, que significa abraçar, ou que quer dizer e que manda abraçar parcelas cada vez maiores da humanidade. Porque promover o homem todo, dialogante, como é a proposta, o diálogo sem o qual não há inclusão e sem o qual não se faz solidariedade, e, portanto, não haverá desenvolvimento nem paz, e não haverá sustentabilidade nas sociedades em que vivemos. Este diálogo aprende-se em contextos concretos. Não é porque nós aprendemos a aprender que passamos a saber aquilo e a fazer aquilo que aprendemos. Quando, no final do século XX, foi publicada a obra coordenada por Jacques Delors, A Educação, um tesouro escondido para descobrir, eu nunca digo bem o título, não importa, mas saberão ao que é que eu me refiro. Tem 4 pilares. Chama a atenção de uma forma muito objetiva para aquilo que é necessário fazer para que aquilo que se aprende seja efetivo. Tem que se aprender a aprender, aprender a fazer com, para se ser. Não é? De forma abreviada, os 4 pilares. Aquilo que nos é interpelado na educação para o humanismo solidário, viver em comunidade, incluir a comunidade, participar na comunidade, dialogar, fazer pontes, construir com o outro, só se aprende se fizer. Só se aprende se fizer. Eu só sei lavar os dentes se os lavo, não é? Mas os meus filhos também só lavam os dentes se nos veem lavar. Portanto, claros desafios à escola católica. Promover a inclusão. Olhar para o pobre como um ser que não pode continuar a ser pobre. Incluí-lo de forma clara. Não significa chamar a atenção para a pobreza. Não significa somente dizer que eu tenho que olhar para os pobres. Não significa somente dizer que o pobre sou eu. Significa estar com o pobre e aprender a estar com o pobre, com o de etnia diferente, com o deficiente, para que, assim vivendo juntos, se construam soluções conjuntas. Porque só estando juntos e conhecendo o outro é que se pode dialogar. Se não se conhece o outro, não há diálogo. E o outro não se conhece por descrição. O outro conhece estando com ele. É claríssimo este desafio. Eu não me quero alongar no tempo, porque, e pegando no que Francisco disse, a sobrevivência económica das escolas é um facto. A escola católica é uma escola particular e, portanto, precisa de dinheiro privado para se sobreviver. Uma escola católica, para captar alunos, e aqui, de facto, é diferente daquilo que se passa em meios rurais e mais pequenos do que aquilo que se passa nos grandes centros urbanos, mas uma escola, uma grande escola, para captar alunos, ela tem que evidenciar bandeiras de ser excelente. E por isso tem que estar nos rankings, e por isso está a correr para cumprir o programa, e por isso não lhe sobra tempo. Ela até pode ser muito boa e conseguir ter arranjado maneira de diversificar um bocadinho as ofertas. Até pode ensinar música, que é fundamental para o desenvolvimento equilibrado. Até pode ter integrado no seu projeto educativo as artes, o drama,
a preparação física, não é? Até conseguiu encaixar isto, mas tudo isto numa perspectiva formal. Mas não tem margem para mais. E para não perder a corrida na competição, tem que se manter no ranking. E, portanto, não sobre. E também, e agora permitam-me alguma... Posso não estar a ser justa, mas alguma crueza no que eu vou dizer. Quanto mais excelentes são as escolas, mais bolhas exclusivas são. São os excelentes que lá estão. São os muito bons que lá estão. O que faz uma boa escola são os bons alunos, e isso toda a gente sabe. Portanto, o objetivo é transformar os alunos em bons alunos. Mas não há tempo, porque se está numa corrida frenética. Aqueles filmes que eu gosto muito de ver, como dizem os meus filhos, são um bocadinho foleira, de experiências... são sobretudo filmes americanos, não é? Portanto, tem aquele contorno sempre roçado, mas do professor que chega a uma escola daquelas horríveis de subúrbios, de Brooklyn, etc., tem uma turma péssima, gente da pesada, ninguém aprende, quase que se matam uns aos outros, e está ali o professor militante que não se importa e consegue, e aquela turma transforma-se. Foi a excelência dos alunos que transformou aquele projeto num projeto excelente. Não foi o professor. O professor, claro que sim. O professor excelente, militante. Mas foi porque conseguiu transformar aqueles alunos em alunos excelentes. Transformou-os. Nesta voracidade de corrida aos rankings, não há muito tempo. Portanto, as escolas vão afunilando quem está nessas escolas. Eu sei de escolas... E não vou dizer os nomes, porque começou desmemoriada a baralhar os nomes, e também não me ficava bem estar a dizer escolas católicas que fazem seleção das crianças para o primeiro ano do primeiro ciclo, em função das suas capacidades e habilidades. Não sei se isto é muito católico, enfim, é só uma à parte que faço. Mas tudo tem a ver com esta lógica de sobrevivência, da excelência, por um lado, mas de se manter no grupo das escolas de excelência. E os outros, os que não são excelentes, os que têm dificuldades de aprendizagem, as crianças com deficiência, as crianças de outras etnias, quantas crianças pretas ou ciganas existem nas escolas católicas? Porque não têm capacidade económica para lá chegar. Mas quando eu faço esta pergunta, e desta forma talvez um pouco desabrida e pouco elegante, o que é que eu quero aqui dizer? Como aprender a diferença? Como construir pontos com a diferença se eu nunca vivi com a diferença, senão por uma descrição abstrata, livresca, formal? Talvez um desafio, um outro ranking. Foi um bocadinho na sequência do que o Francisco disse. Mantenha os rankings na matemática, no português. Não estou a dizer que a escola passe a ter cotas para crianças pobres, porque não tem capacidade económica para o fazer, seria ideal. Que tivesse capacidade para ter um número relevante de crianças pobres de outras etnias, de outras culturas, com deficiência, com dificuldades de aprendizagem, que não fossem tão brilhantes, tão capazes nem tão competentes. Não me atrevo a propor isso. Faço uma proposta ao lado. Que a escola católica, ao mesmo tempo que almeja estar no ranking do ensino formal, crie um novo ranking, o ranking de uma educação para o humanismo solidário, fazendo coisas que sejam possíveis. Por exemplo, o Colégio São João de Brito está rodeado por escolas muito complexas, não é? Das escolas mais complexas da cidade de Lisboa, aqui na zona do Lumiar. Porque não desenvolver todos os anos, para cada ano, projetos comuns articulados com turmas destas escolas problemáticas, desenvolvidos com estas crianças,
Se calhar não tira muito tempo da organização escolar, se calhar não tira muito tempo do programa, se calhar podem não incluir no programa. Portanto, ser criativo no sentido do desafio que nos é proposto, desde sempre, pelo Evangelho, pelo ensinamento social da Igreja e hoje em dia por um Papa luminoso chamado Francisco, uma interpelação de não deixar ninguém de fora. Nós somos responsáveis por isso. E para isso, e pegando numa das questões que a doutora Helena Maruz coloca, o grande desafio é dar testemunho. É dar testemunho. É dar testemunho, é fazer, não é dizer como se faz, mas é fazer. Eu reconheço que não é possível fazer a primeira parte, mas se calhar é possível encontrar formas alternativas de pôr as crianças de todas as idades a desenvolver projetos com crianças de todas as idades de outras comunidades. Assim, todas elas aprendem coesão, diversidade, diálogo, sem o qual nunca farão pontes, nem serão cidadãos participativos na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Roçares, por este caminho por onde nos levou, se calhar na profundidade das coisas mais importantes ou das decisões mais importantes que as escolas católicas têm hoje que fazer. Fazia aqui a ponte da múltipla riqueza que trouxe com 2 ou 3 histórias recentes que vivi. Uma delas aconteceu ainda ontem. Eu dou aulas na universidade e tinha a apresentação de trabalhos de alunos de mestrado de uma universidade pública e é num mestrado em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos, ainda por cima numa cadeira sobre sistemas de recompensas e, portanto, muito pensado em redor dos temas de como é que motivamos as pessoas, como é que usamos os incentivos financeiros e outros para ter trabalhadores comprometidos, com lealdade à organização, etc. E no meio das várias apresentações, uma aluna começou a fazer a sua apresentação dizendo que tinha escolhido apresentar o tema da gratidão. Ficou toda a gente meio inquieta, não parecia encaixar-se muito no tema da unidade curricular. E ela começou a falar a partir do coração dela. E o coração dela foi dizer que tinha perdido num acidente de viação, de uma maneira estúpida, o maior amigo dela, e que isso tinha trazido um vazio tão grande para a vida dela e para a vida dos amigos, que tinham andado à procura de alguma coisa que os ajudasse a aceitar e a caminhar para o futuro a partir desta perda que tinha sido muito dolorosa. E foi extraordinário o impacto na turma, porque de repente não estávamos a falar só de ciência. Ela depois enquadrou dentro de, enfim, alguma investigação sobre a gratidão versus reconhecimento como um elemento essencial das relações no contexto laboral para motivar as pessoas e para as ter, enfim, comprometidas com os projetos profissionais. Mas para mim a coisa mais bela foi conseguirmos criar condições, ou como é que criamos condições nas escolas, em qualquer nível de ensino e em particular, como aqui estamos hoje a refletir nas escolas católicas, para podermos fazer uma ponte mais profunda entre aquilo que é a ciência ou o academicismo dos programas pedagógicos, etc., e aquilo que são as emoções mais profundas da experiência humana, que às vezes são deixadas de fora destes discursos, destas narrativas. A segunda ideia é que, se calhar, nós hoje olhamos
para as pessoas que estão dentro das escolas a partir de uma única identidade, ou seja, o aluno é aluno apenas, não é também colega, ou não é também cidadão, ou não é também rapaz ou rapariga, e não é também irmão, e não é... e de alguns estudos que tenho feito, há alguma inquietude nos estudantes hoje, nesta ideia de que só são vistos a partir da sua identidade de estudantes e que se falham nesta identidade, e trouxe-nos esse tema, e muito obrigado por isso, se falham nessa identidade, que deixam de se sentir amados, que deixam de se sentir reconhecidos como pessoas, como se não fossem muito mais do que ser um aluno. E para passar agora a voz ao nosso orador seguinte, temos aqui o magnífico reitor da Universidade Europeia, portanto pedia ao professor António Pedro Barbas Homem que também partilhasse connosco aquilo que foi pensando para a nossa tarde de diálogo hoje aqui. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, uma saudação a todos os presentes, mas em especial à direção e aos associados da Associação de Escolas Católicas e, obviamente, também ao Colégio São João de Brito e aos seus dirigentes e a todos os colegas de painel aqui nesta tarde. Eu vou falar nos meus 15 minutos de 4 temas fundamentais e depois dos desafios. Os 4 temas são o da liberdade da educação, da igualdade no acesso à educação, da identidade na educação e da qualidade na educação. E são temas que já falaram certamente de manhã, ao longo também já do dia nesta sessão da tarde. O tema da liberdade da educação, como aliás foi enfatizado pelo orador mais novo, o tema da liberdade da educação é um tema fundamental de todos os grandes textos sobre os direitos fundamentais, mas também da nossa Constituição. E o tema da liberdade de educação coloca-se não só na relação dos pais e das escolas com o Estado, mas coloca-se também como um tema fundamental na organização da própria escola. Ou seja, liberdade de ensino tem várias dimensões e uma das suas dimensões é também a sua própria capacidade de se auto-organizar. E nessa matéria, evidentemente, podem ser abertos projetos educativos diferentes e, dentro desses projetos educativos, projetos marcadamente confessionais ou menos marcadamente confessionais. Portanto, como uma dimensão que é protegida pela Constituição, pelo direito internacional dos direitos do homem, e hoje uma dimensão que é cada vez mais relevante quando nos deparamos com muitas ameaças, quer no contexto internacional, quer no contexto nacional, há essa liberdade de definição do projeto educativo. Mas, portanto, a liberdade de educação é um tema fundamental e saúdo aqui, aliás, a presença do nosso fundador do Fórum para a Liberdade de Ensino, que desde há muitos anos também tem vindo a lutar por esta dimensão. O segundo grande tema, para contextualizar o que vou dizer depois, o segundo grande tema é o tema da igualdade, e igualdade no acesso à educação. E é um tema que nos vai aparecer também na Constituição Portuguesa, no fundo, em 2 grandes dimensões. De um lado, a igualdade em geral, o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, mas de outro lado, o princípio da igualdade no acesso e no direito ao sucesso na educação. E esta dimensão é particularmente relevante, porquanto, como todos nós sabemos, o acesso à educação é uma condição fundamental para a realização das pessoas, quer no contexto social, quer no contexto económico, como também no contexto cultural, para a sua realização como cidadãos. E, portanto, esta dimensão da igualdade no acesso à educação prende-se, nomeadamente, com a questão das formas através das quais o Estado deve estimular a liberdade educativa e a possibilidade das pessoas poderem aceder à educação. Portanto, a educação não é um bem uniformemente distribuído, o ensino não é um bem uniformemente distribuído, são necessários incentivos para o acesso à educação em condições de igualdade. E é aqui que entram várias modalidades possíveis para apoio aos pais e aos jovens no acesso à educação. Um deles, aqui já foi referido e certamente foi falado de manhã, um deles é a modalidade dos contratos de associação, entre outros, são formas através das quais não se financia o ensino, mas, sobretudo, torna-se possível a realização da igualdade no acesso à educação.
É uma enorme hipocrisia, para usar uma expressão muito comum, sobretudo nos meios intelectuais franceses, das pessoas que têm o coração à esquerda, mas a carteira à direita. No sentido de, é com a carteira que pagam a escola privada dos seus filhos, mas o coração, esse, está à esquerda. Na verdade, o que é necessário é financiar a possibilidade de sucesso na educação a todas as crianças. E esse é realizar o valor constitucional da igualdade. Da igualdade no acesso à educação, da igualdade no sucesso na educação, que vai tornar possível que as pessoas se realizem como cidadãos, como empresários, como pessoas. E isso, de facto, só é possível, muitas vezes, através dessa capacidade dos Estados financiarem a educação, sob pena de, como aliás foi também enfatizado, ainda agora mesmo, só os ricos poderem pagar a educação. E, na verdade, há coisas que só o dinheiro pode comprar. Outras, felizmente, que nem o dinheiro pode comprar. Mas é necessário, de facto, que hajam condições para articular estes dois grandes valores, liberdade na educação e igualdade como dimensão fundamental para a realização das pessoas através da educação. Não apenas através da escola pública, mas também através da escola privada. E todos nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes são esses projetos que são fundados por pais, por exemplo, que tornam possível que pessoas com necessidades educativas especiais tenham acesso à educação e tenham acesso a uma educação de qualidade como merecem. E essas são, obviamente, algumas dessas dimensões fundamentais através das quais nós respeitamos este direito de igualdade à educação, nomeadamente, volto a repetir, e em especial das pessoas que têm necessidades educativas especiais todos nós sabemos, com imensas dificuldades em encontrar escolas de qualidade e, enfim, uma homenagem aos pais e às pessoas, e obviamente também às crianças, que vivem diariamente essas dificuldades e que têm que encontrar uma escola de qualidade para si próprios ou para os seus filhos. Mas, portanto, essa articulação é um valor constitucional. A Constituição não garante só, como ainda há pouco Francisco chamava a atenção, não garante só a igualdade perante a escola pública. A Constituição começa por garantir a liberdade de educação. Portanto, e essa liberdade de educação é, portanto, uma dimensão fundamental que nós não podemos abdicar, e volto a repetir, está em todos os textos fundamentais das Nações Unidas, da Unesco e na nossa Constituição. O terceiro tema é um pouco diverso. Portanto, a liberdade protege também a capacidade das escolas de definirem a sua própria identidade, o seu próprio projeto. E aqui encontramos-nos perante dois temas também um pouco distintos. De um lado, a educação católica e, do outro lado, o ensino católico nas escolas católicas. Quer dizer, a educação não é um monopólio, a educação católica não é um monopólio das escolas católicas, e aqueles que são professores em escolas públicas sabem bem que o seu projeto também inclui essa visibilidade dos valores e da identidade católica. Eu próprio já o tenho feito, e lembro-me, uns anos atrás foi muito criticado por ir fazer o lançamento de um livro, Estudos em homenagem ao Papa João Paulo II, na Faculdade de Direito de Lisboa, com a presença do Núncio Apostólico do Tempo, em Lisboa. Mas a iniciativa fez. E todos nós, aqui outras pessoas que são professores em escolas públicas, sabem bem que a realização de uma educação católica não diz apenas respeito às escolas católicas, diz respeito, na realidade, a todos os católicos. Mas em relação às escolas que assumem intencionalmente um projeto católico, aí sim, existem outras referências e outros textos. E, em especial, desde o Concílio Vaticano II, a Santa Sé tem vindo a aprovar um conjunto de textos, quer textos meramente doutrinários, quer textos normativos, portanto, textos obrigatórios. E a grande preocupação que tem vindo a ser enfatizada, por último, pelo Papa Francisco, é efetivamente esta. As escolas que, de alguma forma, têm qualquer coisa de católico no seu nome e no seu ideário, têm que ser católicas. Portanto, a identidade aqui não é um projeto, é uma obrigação. É uma obrigação da própria escola. E essa identidade católica não se realiza apenas através, por exemplo, do ensino da religião e da moral católica, ou de proporcionar a catequese. A identidade católica realiza-se através de todo o ensino, de todas as matérias, porque em todas elas pode-se fazer sentir essa necessidade de transmitir valores, transmitir ideias que se prendam com essa mesma identidade católica. Portanto, não é apenas uma identidade católica, se quisermos,
teatral, não é? que se exibe, mas uma identidade católica que se manifesta através dos programas. Por vezes com muita dificuldade, porque é preciso competir, porque é preciso mostrar, às vezes, perante os pais, resultados de sucesso educativo, mas é através dessa identidade que se manifesta verdadeiramente a vocação das escolas católicas. E aqui entra um último tema, e depois vou então à contextualização, um último tema que este sim está mais ligado aos textos já aprovados no tempo do Papa Francisco, a questão da qualidade. Portanto, as escolas não só têm que ser católicas, portanto, agora dirijo-me obviamente a essas, mas têm que ser escolas de qualidade. O próprio Papa Francisco, em vários dos seus textos e das suas intervenções públicas, tem sentido bem, ele, enfim, que é também um educador, e foi um educador na Argentina, sabe bem como é difícil conciliar a dimensão igualitária, por vezes ensinar filhos de famílias desfavorecidas, em meios desfavorecidos, meios rurais e meios desfavorecidos, com a questão da qualidade da educação. Mas, no fundo, a mensagem que ele tem procurado transmitir é esta. É preciso conciliar essas duas dimensões, portanto, a dimensão católica, estritamente, com a qualidade da escola. Portanto, uma escola que não tenha qualidade não merece ser escola, desde logo. Portanto, também não merece ser escola católica. E, portanto, é aqui um desafio de particular relevância, que nada tem a ver com rankings, mas tem a ver com essa procura da qualidade dentro da própria escola. Um desafio que se coloca, desde logo aos dirigentes das escolas e aos seus professores, para transformar a escola em escolas de qualidade, portanto, escolas que não mereçam a crítica, não pelo facto de terem um determinado projeto, mas porque não têm qualidade naquilo que ministram. Qual é a contextualização em que estas questões hoje se colocam, portanto, a liberdade, da igualdade, da identidade e da qualidade das escolas, que tornam ainda mais difícil o trabalho de todos nós, educadores, nas escolas católicas ou não? Nós estamos a viver hoje duas revoluções. Uma de que se fala muito e que se fala todos os dias e de que os nossos filhos e educandos são, se calhar, os melhores representantes dessa revolução, que é a revolução técnica e tecnológica. Todos nós sabemos que todos os dias aparecem novos telefones, novos aparelhos móveis, novos computadores, tablets, novos programas, novas redes sociais. E todos sabemos que grande parte dos nossos filhos e educandos passam grande parte do seu tempo, horas, consumindo produtos nessas mesmas redes sociais e nesses mesmos produtos. E a segunda grande revolução está relacionada precisamente pela utilização desses meios. Estamos a viver uma revolução cultural, portanto, propiciada por essa revolução tecnológica. E uma revolução cultural que é já planetária. E hoje é muito difícil nós ignorarmos esta dimensão global do mundo em que vivemos e que nos chega todos os dias através dessas redes sociais ou, por simplesmente, através da televisão. Portanto, hoje, de facto, estamos confrontados com um problema cada vez mais complexo de transmitir valores, de educar para os valores num mundo em que, de facto, esses valores entram pelas vias não formais. Portanto, entram todos os dias por vias informais, seja o telefone, seja a internet, seja a televisão. Hoje as crianças já não leem jornais, na verdade, grande parte da nossa imprensa está em crise, já não leem livros, também grande parte das nossas editoras estão em crise. Hoje o mundo é completamente diverso por causa da revolução tecnológica e ela está a propiciar uma revolução cultural. E nessa revolução cultural, o que nós estamos a verificar é um outro problema, que é o mundo católico, e se quisermos o mundo religioso, deixou de ser visível. E em Portugal, mais ainda do que noutros países. Não há jornais de inspiração católica, não há revistas de inspiração católica, enfim, os católicos são hoje frequentemente uma minoria. E concordo aqui, recordando um pouco o que disse o Francisco há pouco. Quando, noutros países, por exemplo, na França ou na Espanha, houve ofensivas para cessar os contratos da associação, houve centenas de milhares de pessoas na rua. Eu estive recentemente em Valência, enfim, o governo regional estava com a mesma ofensiva, dezenas, se não mesmo centenas de milhares de pessoas na rua a lutarem contra os contratos da associação, e muitas das pessoas que estavam na rua não tinham os seus filhos em nenhum colégio com contrato de associação. Portanto, era uma luta solidária. Portanto, aquilo que nós estamos a ver, em muitos lados, é o desaparecimento dos católicos do espaço público. Portanto, um tema que, em especial, o Papa
Ratzinger, o Papa Bento XVI, chamou frequentemente a atenção. Portanto, a religião não é um assunto só da esfera privada, a religião é um assunto da esfera pública. E cabe-nos a nós, católicos, manter a religião no espaço público. Manter a religião no espaço público significa, nomeadamente, lutar, por exemplo, também por meios de comunicação social católicos, está presente no espaço público. Esta contextualização explica um pouco algumas das propostas que fiz à Associação da Escola Católica, enfim, no pedido, enfim, do Padre Querubim e do professor Jorge Cotovil, recentemente. Portanto, como é que se reage institucionalmente nestes contextos? Aproveitando as próprias possibilidades que o sistema, ele próprio, propicia. A liberdade de educação, e agora volto então ao tema inicial, a liberdade de educação não é apenas a liberdade de fundar escolas, é a liberdade de defender ideias dentro da escola. Por exemplo, dentro das universidades públicas. E as ideias dos professores dentro das universidades públicas estão protegidas por esse valor constitucional. É a ideia, nomeadamente, de expô-las no espaço público. E hoje, portanto, o desafio que se nos coloca, como católicos, e em especial como educadores católicos, é o de sermos capazes de aproveitar a potencialidade da internet, das novas tecnologias, para transmitir essa mensagem. O que é que isso exige também da parte das escolas católicas e da verdade da comunidade católica? Capacidade associativa. Portanto, isso talvez esteja estado implícito também em algumas críticas iniciais, mas é preciso, de facto, que haja capacidade das escolas e os católicos se associarem para a realização deste tipo de projetos. Enquanto permanecerem divididos e competindo na realidade, por exemplo, pelos alunos, isso não vai ser possível. É necessário uma capacidade associativa, nomeadamente para fundar, por exemplo, algo que todos nós, aqueles que são educadores e que têm filhos a estudar, por exemplo, matemática ou português, gostariam muito, que é haver uma plataforma de ensino em que nós podemos confiar que o nosso filho não vai frequentar, por exemplo, um site menos bom, porque está, por simplesmente, a aprender conteúdos que também transmitem valores. Portanto, esta ideia que muitas vezes a matemática, as ciências ou outras disciplinas não são valorativas, não têm nada a ver com a ética, é profundamente errada e perigosa. Mas era necessário, portanto, da nossa parte, educadores católicos, incluindo a Associação das Escolas Católicas e as Escolas Católicas, sermos capazes de nos auto-organizar, tendo em vista criar essas plataformas que permitissem aos jovens acederem a conteúdos confiáveis, a conteúdos bons do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista daquilo que está a ser transmitido nas diferentes disciplinas que formam o currículo e que formam, em geral, os jovens, que tornam possível, portanto, nós realizarmos estes valores em que acreditamos e, de outra forma, podemos estar confiantes que os nossos jovens estão a aprender divertindo-se, como é próprio também ser jovem, e, de outro lado, que eles estão a aprender os valores próprios em que qualquer católico acredita. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado por este mergulho naquilo que faz parte hoje das nossas vidas. Eu, por exemplo, cá estou com um tablet, não é? A tirar as minhas notas e queria agradecer, enfim, ter-nos trazido também temas fundamentais para a reflexão de todos nós. Dava agora a palavra à nossa última convidada do painel, para não perdermos muito tempo em relação àquilo que está previsto, dizendo apenas que iremos fazer o debate logo a seguir, e em vez de fazermos o intervalo e depois debatermos, portanto, depois da palavra a doutora Maria Rosário Farmhouse, a quem também agradeço ter aceito este convite, partilharemos aqui entre nós ideias, reflexões sobre a riqueza toda que tem estado a ser trazida pelos intervenientes deste grupo. Ora bem, eu primeiro começo por agradecer, não sei se estão a ouvir, agora sim. Começo por agradecer o convite para estar aqui. Gostava de iniciar com um pequeno filme, tem só 4 minutos, não se assustem, mas antes do filme queria só dizer que também estou aqui em nome pessoal.
tenho todo um percurso, ali já puseram o meu recém-desafio desta última semana, mas estou aqui a título pessoal e, portanto, vou refletir convosco um pouco o que tem sido a minha experiência ao longo da vida. E a última, no Colégio São João de Brito, tentando estar perto de escolas abertas, como foi o desafio, falar um pouco convosco sobre uma escola aberta a todos, desafios e novos caminhos. Vamos então ver um pequenino filme, só para iniciar. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Ser redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Então, o desafio que venho hoje aqui falar-vos é de mudarmos as nossas portas, as portas das escolas católicas. De facto, já muito aqui foi dito, eu sei que estamos numa luta contra o tempo, eu tenho aqui vários slides que se calhar pedi até o apontador porque vou ter que acelerar para depois termos tempo para o debate, mas o diagnóstico já foi um pouco feito por várias vicissitudes. Quando olhamos para as escolas católicas, obviamente tendo em conta as diferenças do contexto rural para o contexto das cidades, mas quando o cidadão comum olha para as escolas católicas, vê uma escola onde a porta é redonda e todos são redondos. Há muito pouca diversidade. E eu também, no desafio, vamos ver como é que isto funciona. A doutora Rosário Carneiro já falou um pouco disto, do relatório, o relatório da Unesco para a Educação do século XXI, dizia que é fundamental este quarto eixo, para além do aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conhecer, o aprender a viver juntos. E esse é o grande desafio dos nossos tempos. Parece tão estranho, porque toda a vida vivemos sempre em sociedade, mas não sabemos na prática aprender a viver juntos quando não somos todos redondos, quando temos quadradinhos à nossa volta, quadraditos à nossa volta. Eu trouxe aqui alguma... Carla, se calhar eu faço assim, fazemos um pequeno jogo. Eu faço assim e ali atrás muda. Vamos mudando, porque isto não está a funcionar. Mas pode ir clicando todos porque temos pouco tempo. Tinha trazido alguns dados úteis sobre a realidade portuguesa, sobre os estrangeiros em Portugal. Como sabem, o meu passado esteve sempre muito ligado também a esta temática.
e Portugal é um país diferente nestes últimos anos, não só Portugal, mas o mundo, mas nós temos características diferentes, temos cada vez mais quadraditos e, por exemplo, a população estrangeira em Portugal representa cerca de 3,8%, tem um contributo muito positivo para a demografia, são tendencialmente mais jovens, estão concentrados na Grande Lisboa. Neste momento o perfil dos migrantes está a mudar, são essencialmente estudantes e aí também um grande desafio para as nossas universidades. Estudantes, investidores e reformados recebem menos do que os portugueses, 5% menos. Tinha ali mais umas curiosidades, mas não faz mal. Os censos, e tenho que clicar porque tem várias cruzinhas. Também trazer uns dados, já que estamos a falar de escolas católicas, do inquérito feito no âmbito dos censos de 2011, claro que já passou muito tempo, mas são os dados que temos. Em 2021 haverá um novo censo e há uma preocupação por parte do INE, até fruto de algumas solicitações internacionais, de poder afinar um bocadinho mais e ter um maior conhecimento da diversidade, não só religiosa, mas cultural do nosso país. Mas a verdade é que nos últimos censos, apesar de tudo, os católicos são menos, desceram. Aumentaram outro tipo de religiões e aumentou o número dos não crentes. Este é o panorama, são os desafios que enfrentamos, que as escolas enfrentam, principalmente as escolas católicas. E gostava de ver convosco o que é que mudou. A fotografia do lado esquerdo é de uma escola do início do século XIX, a do lado direito é de uma escola do início do século XXI e não mudou assim muito. Portanto, na verdade, é um grande desafio que temos pela frente quando temos alunos cada vez mais diversos. E aqui, sabendo nós de antemão que as escolas católicas ainda não têm tanta diversidade quanto seria o ideal, apesar de tudo, se calhar o futuro vai ter que ser mesmo esse e, portanto, temos que estar preparados para ter uma escola que além de estar no ranking dos melhores resultados, estará também no ranking de melhor acolhimento e das pessoas com valores mais profundos e que vai saber acolher e vai saber ser oferta para os alunos que têm formatos diferentes, culturas diferentes, mas também necessidades diferentes. E quando falamos de diferenças, não estou só a falar da questão cultural, mas também da questão das deficiências, que também são muito difíceis as escolas poderem ter especificidades que favoreçam a possibilidade de crianças com algumas dificuldades poderem fazer o seu percurso nas escolas privadas e nas escolas católicas em concreto. Então, para mim a solução tem sido sempre a educação intercultural, aprender a viver juntos desde pequenino é o desafio e obviamente que a educação intercultural está muito vocacionada para as questões das diferenças culturais, mas serve também para todas estas questões que nós já falamos. A Igreja Católica, desde sempre, foi um exemplo ao longo dos séculos para esta temática, não só o Padre António Vieira, como o Dom João Batista Scalabrini, que fundou os Scalabrinianos, a ordem religiosa preocupada e que trabalha com os migrantes no mundo, sempre com esta preocupação de estarmos para todos. Assim, o grande desafio também de Cristo, que estava nas margens, que contactava com as margens, não com os que eram redonditos, mas com os quadrados, e que tinha a coragem de assumir essa diferença e de reconhecer que era amigo de todos, independentemente das diferenças que eles tinham. A doutora Helena Amarujo tinha-nos pedido um exemplo concreto para ser replicado. Tendo eu estado no Colégio São João de Brito durante 3 anos, quis trazer-vos como inspiração, mas claro que há um longo caminho ainda para fazer, o projeto de acolhimento a alunos refugiados aqui do Colégio São João de Brito. Trago-vos apenas os fatores de sucesso. De facto, a sua integração foi um sucesso e, olhando criticamente o que é que permitiu que esse sucesso acontecesse, são então os fatores que vos passo a apresentar. O projeto Compartilha, dentro de São João de Brito, acolheu em 2015 7 alunos refugiados da Síria e da Eritreia. Só uma pequena descrição do colégio onde estão, vocês conhecem muito bem, na altura de 1434 alunos, classe média e média alta, diria que cerca de 5% apenas com um background cultural ou social diferente. Eis que surge em 2015 4 alunos muçulmanos, 3 alunos ortodoxos da Síria e da Eritreia, com um contexto de refugiados, fugidos de situações de perigo, da Síria naturalmente da guerra, da Eritreia porque há uma ditadura profunda que persegue todos os que não pensam da mesma maneira,
e, portanto, 7 crianças chegaram até nós para serem integradas. E o que é que o colégio fez para preparar esta integração? Lá, o que é que ele fez, que porta é que ele arranjou para conseguir que eles entrassem? Eu acho que as condições de sucesso, e não sei porque é que neste momento o António Valente fugiu da sala, porque na altura ele era o diretor, eu acho que uma das condições de sucesso foi o empenho e a vontade do diretor em querer que isso acontecesse e em querer sair da caixa e ir mais longe. Depois também um fator de sucesso foi a sensibilização, e temos que fazer isso sempre nos nossos colégios, nas nossas escolas. Eu ainda tenho um bocado de dificuldade de tirar a palavra nossa, já cá não estou, mas ainda estou assim um bocadinho há muito pouco tempo, portanto temos que fazer isso nos colégios e nas escolas, que é constantemente, já que à partida nem sempre selecionamos com base, como o Francisco dizia, nas preocupações, se a pessoa é capaz de estar a 120% ou 140%, se os valores estão lá todos, a sensibilização e o contágio da comunidade educativa para o projeto que vamos abarcar é fundamental. E também dos alunos. Antes deles chegarem, foi feita toda uma sensibilização aos alunos dos 3 ao 12º ano, sobre o que é ser refugiado, sobre aquilo que ia acontecer, e depois, quando foi a altura dos alunos entrarem nas turmas, voltaram às turmas concretas que iam receber os refugiados para explicar o que é que ia acontecer. Também, muito importante, a comunicação e a informação, não só ter um mediador que fala a língua e compreenda a cultura, como disponibilizar toda a informação do colégio. Eu acho que aí, de facto, nós pais, geralmente colocamos os filhos em determinadas escolas, porque ouvimos falar. Eu tive o privilégio de também ter os meus filhos numa escola católica, mas eu nunca estudei numa escola católica. Mas, se calhar, acho que, apesar do esforço, muitas vezes pomos porque é moda, ou porque ouvimos falar, ou por isto ou por aquilo, ou porque sabemos estar no ranking. Mas será que conhecemos profundamente o projeto educativo? E será que o exigimos que o que está no papel do projeto educativo seja posto em prática, no concreto, no dia-a-dia, por todos? Se calhar não, vamos deixando andar, desde que haja boas notas, tudo vai andando. É importante que conheçam, e eu acho que foi muito importante para estes pais destas crianças refugiadas, elas saberem exatamente para o que vinham. Vinham para uma escola católica, que não ia deixar de ser católica, porque elas vinham, mas também não ia converter ninguém. Não ia obrigá-los a cortar as esquinitas, ia, sim, ser uma escola que acolhe todos e que vai respeitar as suas características. E por isso, por exemplo, os nossos alunos muçulmanos, o mais velho, que reza várias vezes ao dia, tem um espaço para ir rezar as suas orações, porque precisa de um tapete, e tem um espaço para ir rezar as suas orações. E por isso, no refeitório, foram adaptadas as refeições para ter em conta as características culturais que não permitiam que comesse porco, que comesse carne, que não fosse halal, por aí fora. E, portanto, esta capacidade de tentar alargar a porta é fundamental no sucesso da integração. Também um grande investimento no português de língua não materna é muito, muito importante. Obviamente que uma boa equipa e o envolvimento de todos os pais e da associação de pais é fundamental. É um recurso que as escolas têm e que, de uma maneira geral, trabalham muito em comum, mas que pode ser um motor enorme para a mudança e um motor muito grande de contágio e de sensibilização. Se em conjunto, não só na escola, mas também junto dos pais, conseguirmos levar os valores, se conseguirmos trabalhar os valores pais e educadores, então sim, os nossos filhos vão mais longe. E ter um período de transição é fundamental. Neste caso, os alunos tiveram quase 2 meses só com português de língua não materna para depois poderem entrar nas turmas, bem como parcerias, um tutor para cada aluno, e aqui, se for um aluno deficiente, a mesma coisa. Um aluno com necessidades educativas especiais, ter alguém que o ajuda na turma, que pode ser rotativo, que o vai ajudando e que vai estando atento e tendo a certeza que, no caso dos meninos refugiados, que passaram as coisas do quadro, porque demoram muito mais tempo a passar do quadro do que os outros, ou que perceberam o que é que estava a acontecer, porque a língua não é a mesma. E depois o colégio, então, no primeiro ciclo, superou qualquer expectativa, porque os professores se uniram e todas as turmas para onde foram os meninos fizeram uma festa de boas-vindas aos meninos refugiados, pode passar, Carla, pode passar, com quadros a dizer: somos os teus novos amigos, bem-vindo à nossa turma. E isso fez a diferença. As crianças entraram e, quando nós agora perguntamos o que é que gostas mais de Portugal, elas dizem do Colégio São João de Brito. Também é verdade que não conhecem muito mais, mas sentem-se em casa. Claro que o tempo passou e a moda também passou.
E, portanto, se em 2015 era moda, agora já não é tão moda e, portanto, convém continuar a sensibilizar a comunidade educativa, os alunos, os pais, para as especificidades que ainda existem. Obviamente que são crianças que neste momento falam fluentemente português, mas que o português é a sua quarta língua em alguns casos e que é enganador, no caso dos meninos da Eritreia, e que, apesar de falarem muito bem, nem sempre estão a perceber tudo o que o professor está a dizer ou nem sempre conseguem acompanhar o ritmo da aula. E às vezes temos tendência a esquecer um pouco isso. Vamos continuar. Educação intercultural, e vamos já mais rápido. Dar aqui este desafio que se as escolas católicas conseguirem desenvolver com os alunos a capacidade de não generalizar, não rotular as pessoas, resistir à tentação de julgar apressadamente, nos colocarmos no lugar do outro, respeitar diferentes modos de ser e de estar, relacionarmos com os outros é tão importante e ver o mundo de forma mais inclusiva. Se assim o fizermos, vamos conseguir certamente ter uma escola aberta a todos. Temos aqui, para ser uma escola aberta a todos, é preciso perceber que nós não somos mais do que metade do outro. Isto era uma frase muito do engenheiro Roberto Carneiro, uma grande inspiração. O outro não é mais do que metade de mim mesmo. E este galo pergunta como é que eu vou para o outro lado, e o de lá diz tu é que estás no outro lado. Portanto, de facto, nós esquecemos que quando achamos que os outros são diferentes, nós próprios também somos diferentes aos olhos dos outros. E para responder às perguntas, e vamos lá, estamos mesmo a terminar. Qual o projeto educativo alternativo e como se poderão afirmar público e determinantemente os valores da escola católica, em especial numa sociedade cada vez mais secular? Estando atento, sendo exemplo, e aí, de facto, eu acho que é fácil dizer, não é fácil fazer, mas sendo exemplo, implicando-nos no que o rodeia, e a sugestão do Dr. Pedro, primeiro nome, Barbas, homem sei, mas o primeiro nome estava a tentar saber. De contacto com outras realidades, de nos envolvermos no que está à nossa volta, sair da nossa zona de conforto, trabalhando a educação intercultural, criando espaços letivos para desenvolver valores, criando programas de intercâmbio. São fundamentais, como também diziam já os oradores anteriores, o estar com, o aprender com, faz toda a diferença. E se queremos ser uma escola aberta a todos, temos que ter mecanismos para, sendo impossível ter cotas, ter todos os alunos poderem entrar numa escola católica, então temos que ser nós a abrir a porta e ir procurar o que está lá fora. Sonhos para as escolas católicas. Pois eu gostava mesmo que as escolas católicas tivessem possibilidade financeira de todos os alunos poderem entrar, que não fosse só quem tem dinheiro. Gostava que os critérios de admissão também fossem revistos, porque independentemente do dinheiro, há escolas com critérios de admissão que selecionam famílias, que selecionam capacidades. Gostava que se isto se tornasse realidade, já era mesmo muito, muito, muito bom. Termino com uma pequenina história passada numa escola privada, que tem a ver com a diversidade, que era uma aluna, alguns de vocês cá já ouviram esta história, porque é uma história que eu gosto muito e que conto algumas vezes, que é uma aluna de origem africana que estava num colégio privado, também com muito pouca diversidade, ela era a única aluna africana, e, portanto, tudo o que acontecia na turma, ela era a culpada. E o pai de uma das alunas da turma, meu amigo, desabafou comigo essa preocupação, não reconhecia a sua filha, porque sempre lhe ensinou os valores da generosidade, da solidariedade, da abertura ao outro, e a filha chegava a casa sempre muito furiosa a dizer que a amiga preta tinha feito isto, aquilo, aquilo outro. Depois de muitas conversas, o pai muito triste, um dia chega a casa e encontra a sua filha a brincar com essa colega dita preta, e o pai, quando ela disse, então esta não era a tua colega que fazia tudo mal, tu dizias que ela era preta, e a miúda diz, tem graça, pai, ela era preta, mas agora já não é. Ou seja, quando nós conhecemos, quando nós estamos perto, é completamente diferente. Isso é completamente secundário. Gostava que as escolas católicas estivessem à porta do tamanho do mundo, onde todos tenham lugar e onde todos pratiquem os valores que aprendem, tenham a oportunidade de praticar mesmo os valores que aprendem. Se isso for possível, teremos escolas não só no ranking dos melhores resultados escolares, mas no ranking das escolas com as melhores pessoas. Muito obrigada.